E aquilo que a gente estava falando no início, né? E oração é um negócio perigosíssimo, especialmente oração de criança, mais perigosa ainda. Né? Deus responde. Eu não entendia nada do que estava acontecendo. Ninguém podia me dizer, ó, você aceitou Jesus, você nasceu de... Eu não sabia nada dessas coisas. Eu fui atropelado pelo amor de Deus. Eu nunca senti um banho de graça, de coisa assim, descomunal. Aí eu falei, eu preciso entender o que é isso. Aí eu passei a ler a Bíblia, estou lendo até hoje. Estou tentando entender o que aconteceu. E meu sonho a vida toda foi, ó, um dia eu vou conseguir dizer para as pessoas, comunicar o que é isso que aconteceu comigo. Você já parou para pensar por que, muitas vezes, parece que Deus ouve mais as crianças? Em um corte impactante do Inteligência Limitada, com Luiz Saião, a conversa revela algo surpreendente. A nossa crise não é de fé, é de credibilidade. E no meio desse cenário, surge um detalhe poderoso: a oração simples e sincera de uma criança pode carregar uma força que muita gente adulta perdeu. O que será que existe na fé infantil que toca tão profundamente o coração de Deus? Assista esse corte porque essa resposta pode mudar a forma como você enxerga a sua própria fé. A nossa crise, quando a gente fala de fé, para mim a crise não é de fé. Não. Não, a crise é de credibilidade. As pessoas não perderam, tanto é que você olha as pesquisas, que quando fazem o recorte religioso, você não vê, por exemplo, o aumento do ateísmo. Não é isso que está acontecendo. O que você vê é um aumento daqueles que se dizem sem religião, ou desigrejados. Mas eles não estão dizendo eu deixei de crer em Jesus, eu deixei de orar, eu deixei de ler a Bíblia, eu deixei eu deixei de jejuar. É isso, gente ressentida, magoada, decepcionada, que perdeu, que está em descrédito e que, de certa forma, e para mim de forma legítima, se afasta. Agora, esse afastamento também, eu acho que ele, sob a perspectiva cristã, né? Eu acho que assim, a fé cristã é uma fé que tem que ser vivida de maneira comunitária. Esse afastamento também deve ser um período, vamos dizer assim, de cura, né? Porque viver a fé cristã é viver em comunidade. Como é que você pratica o evangelho de forma sozinha, de forma isolada? Né? Como é que você, aonde você é compassivo consigo mesmo, né? Aliás, o apóstolo Paulo, né? Como é que vocês vão dizer que vocês amam a Deus, que vocês não veem, se vocês não amam ao próximo a quem vocês veem? Não tem oração do Pai Meu, do Pai Nosso. É isso, não tem oração do Pai Meu, só tem do Pai Nosso. Né? Então, se é nosso, cadê os outros? Né? É isso, como é que você faz? Né? Então, para mim, a descrença, a crise não é de fé, a crise é de credibilidade, fruto dessas coisas todas que estão aí. Então, mas acho que a questão começa a complicar quando a gente pode ver assim que acho que o desafio é como é que a gente faz a religião conversar com a espiritualidade. Né? Você tem as diversas propostas apresentadas aí, e essa busca de autenticidade, ela marca, né? E aí, o que acontece? Se qualquer grupo religioso... Olha que coisa... Eu vou falar um exemplo para vocês da realidade de Israel. Você tem diversas tradições judaicas, né? Mas entre as diversas tradições judaicas, tem algumas que são acentuadamente voltadas para o aspecto legal de você pisar no quadrado e cumprir as exigências da lei, da interpretação da lei. E os judeus têm muitas regras, né? Sim, os religiosos, os chamados praticantes ortodoxos, sim. Mas tem uma outra galera, uma pegada que a gente chama mais mística. Como no Islã. No Islã você tem, por exemplo, um sufita. Da Kabbalah. Da Kabbalah e similares. Não, nem tudo. Existe um misticismo que ultrapassa. Tá. Você tem um islamita sufita e você tem um arabista. Eles são universos bem distintos uns dos outros, né? Então, quando... E o que difere? Então, é a ênfase no aspecto legal de interpretar a norma da fé e como é que você deve obedecer exatamente isso de maneira concreta e objetiva, de preferência sem perguntar muito. E o outro está afim de ter uma conexão transcendente, diferenciada com o sagrado. Então, por exemplo, muita gente em Israel, olha que coisa curiosa, jovens vão para a Índia em busca de iluminação. Porque os caras estão num ambiente onde existe um excesso de regras. De regra.
E então eles Não estão tem em busca de espaço outra nenhum coisa. pro sobrenatural. Exato. A nossa tradição, por Tradicionalismo. exemplo, evangélica é muito interessante. Eu, por exemplo, venho de uma experiência de tradição evangélica histórica. O que Que é aconteceu? diferente do pentecostal e Pô, o neopentecostal. exatamente. Então, Eu que- venho de uma experiência pentecostal. Eu também, então, é. Mas olha que coisa interessante. Inclusive na igreja católica com a renovação Sim, Sim, a carismática. renovação carismática. Então, o que aconteceu? O pessoal do ambiente tradicional histórico chegou uma hora que eles cansaram da situação Quando e você- começaram a quando você buscar fala isso- renovação. Então, mas Igreja Batista, Presbiteriana, Metodista, histórico Congregacional. porque vem lá de trás. Porque são mais antigos, antecedem o movimento pentecostal e não estão nessa pegada, vamos dizer, de uma busca acentuada do Espírito Santo e aberto para os chamados carismas. Tá. A tradição pentecostal, ela veio da ênfase na espiritualidade dos carismas. O que aconteceu depois de um tempo? Que acontece quando? Ela começa, vamos dizer, oficialmente, assim, historicamente, no movimento que acontece em Los Angeles em 1906, na Rua Azusa, número 312. 1906. Isso, ela chega no Brasil em 1910, com Congregação Cristã do Brasil e Assembleia de Deus. Só que, inicialmente, a Assembleia de Deus, por exemplo, ela é resistente a qualquer coisa que envolva associar a fé com a intelectualidade e a razão. Ah, é? Mas, passado um tempo, o que aconteceu com as igrejas pentecostais? Elas começaram a buscar o estudo, o ensino, a relação do sagrado com a razão e o entendimento. A busca da E as tradição. igrejas históricas, o que A elas rua lá, fizeram? Azusa. É a Rua Azusa, exatamente. Essa aí, lá, tem a Azusa Mission ali, né? É. Então, o que acontece? As igrejas históricas foram se tornando mais abertas para essa, vamos dizer, o que é chamado de movimento do Espírito Santo, e as igrejas pentecostais passaram a abrir seminários e a estudar a teologia. Então você percebe? Então o que eu acho? Qual é o problema quando a gente pensa em termos de fé? Você tem muitas vezes uma comunidade religiosa em desequilíbrio. Então falta, primeiro, uma experiência autêntica com Deus que envolve o amor de Deus e a graça na vida da pessoa. Então encontrar com Cristo, ser perdoado, entender o amor de Deus, essa dimensão da fé, isso é indizível. Eu digo que quando Deus faz isso, ele ultrapassa todas as fronteiras. As pessoas têm esses encontros e eles são assim inexplicáveis. Ele vai entender o que significa o que Cristo fez por nós, o que significa a sua salvação, o que significa perdão, amor incondicional. E aí, quando alguém passa por isso, ele fica xarope da cabeça. Aliás, ele fica me doido. perdoe a interrupção. Ele já contou alguma vez como foi a experiência dele Depois de conversão aqui? A gente fez uma live durante a Covid, nós fizemos uma live. Na época da Covid eu fiz, foram 111 lives, eu fazia Nossa. diariamente e tal. E com pessoas dos mais variados tipos e tal. E aí, eu tava dizendo pra ele agora, eu falei, ó, das 3 lives, entre essas todas, das 3 que tiveram a maior audiência, o maior impacto, uma delas foi a dele. Mas porque a gente fazia um papo e que Totalmente. muitas vezes ia para a experiência pessoal, para o contexto ali uma mais conversa, pessoal, né? E, cara, eu fui profundamente tocado naquela noite pela experiência dele de encontro com Cristo, com o sagrado e tal, que você podia matar a curiosidade, né? Eu não vou deixar a curiosidade no acho ar. que você acompanhou, né, assim, basicamente, mas aquele negócio, como eu não vivi com os meus pais biológicos, eu tinha uma vida como criança, adolescente muito pesada, muito difícil, né? Eu era uma pessoa cheia de ódio, né? Eu com 5, 6 anos de idade, eu arrebentei uma janela e quebrei ela, quase rasgo o braço. Não consigo imaginar isso. Então, Impressionante, não é? nem eu. Impressionante. Nem eu. E eu vivia, né, nessa dimensão, e aos 10 anos de idade, assim, eu achei uma Bíblia pela primeira vez guardada em casa, na família, ela de tradição católica, mas só nominal, não tinha um envolvimento assim. Eu comecei a ler, né, aí um primo meu falou, não, isso aqui não é legal, vai encher a sua cabeça de bobagem e tal, então deixa pra lá. E eu fui sentindo aquele drama, aquela angústia, aquele negócio tão grande. Um belo dia, do nada, eu morava no centro de São Paulo, estudava no começo da Rua da Moca ali, né? E aí um dia eu olhei para cima, eu estava no 6º andar do prédio do apartamento, e eu olhei assim, vi as nuvens, eu falei, Deus, será que o Senhor existe? Se o Senhor existir mesmo, puxa, faz alguma coisa, porque não vale a pena viver. Eu tinha vontade já, antes dos 11 anos, de me jogar do prédio, porque um vazio, uma vida sem sentido. E aí eu fiz a primeira oração espontânea da minha vida e me esqueci daquilo.
Menos de um ano depois, um primo meu que tinha se formado em medicina foi ser médico lá no Tocantins, na época norte de Goiás, na região amazônica assim, imagina, 1970 e pouco, né? Então você dava bom dia pra cobra de noite, de dia e de noite pra onça antes de dormir, o negócio era brabo. E aí eu aceitei o convite e fui pra lá. A esposa dele era de origem evangélica. E aí em casa, com os filhos, ela botava discos de música infantil. E eu comecei a escutar aquilo. Me impactou ver um indivíduo que fora dependente de álcool e que tinha sido mudado pelo evangelho. E eu nunca tinha visto uma pessoa assim, aquilo me chamou a atenção. Eu escutava aquelas músicas e quando foi em junho de 1975, eu fui para trás do quintal da casa, por volta das 10 da manhã, eu estava mais ou menos a 1,5 metro do muro da minha frente, eu peguei um ancinho, um rastelo e fui tirando as folhas da mangueira que tinham caído à noite. E aí eu comecei a cantar. E aí eu falei assim, é fácil de entender, tão claro como a luz, em meu lugar para me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora, de todo o coração, menino, sem demora, aceitai a salvação. E cantei também, mesmo menino pode crer que ele é um pecador e Jesus Cristo receber como seu salvador. Quando eu estava cantando isso, aí de repente aconteceu um negócio realmente, literalmente sobrenatural. É como se uma coisa viesse de cima assim e passasse pela minha mente e eu olhasse a minha vida num relance e falasse, como assim? O Criador do universo me amou dessa maneira? Eu não tive oportunidade nem de viver com os meus pais. O que é isso? Como assim Deus se importa comigo desse jeito? Aí eu não aguentei. E como eu não aguentei, eu caí ali de joelho e comecei a chorar. E eu não conseguia me controlar. Era um moleque de 12 anos de idade. Eu falei, caramba, já me disseram que homem não chora. O que eu estou fazendo aqui? O que está acontecendo comigo? E eu tentando me segurar. Como eu não consegui, eu corri e me escondi atrás de uma pequena casinha que guardava ferramentas e coisas no quintal. E lá me derramei e eu perdi a noção do tempo. Foi uma coisa assim, mais ou menos de 1 a 2 horas. E eu saí dali, foi interessante, parecia que eu estava meio narcotizado, sabe? Meio acordado, meio dormindo, sem entender nada daquilo. Aí, aquela noite eu dormi. Eu acordei no outro dia. Eu olhei pela janela. Rapaz, o mundo é a coisa mais linda que eu já tinha visto. Eu olhava assim... O mesmo mundo, não mudou nada, só mudou a sua visão. Então, mas eu olhava e falei, olha que legal o passarinho, olha a planta, olha a luz do sol. Eu via formiga andando em cima do muro. Para mim era a abertura do Oscar. Eu assistindo aquilo. Era fascinante. Eu peguei a folha assim de uma árvore assim, né? E eu ficava admirando a ranhura da árvore. A textura. E aí eu tinha um desespero, uma angústia, um peso, um negócio incompreensível dentro de mim, e aquilo caiu. Aquilo sumiu. E eu não entendia nada do que estava acontecendo. Ninguém podia me dizer, ó, você aceitou Jesus, você nasceu de... Eu não sabia nada dessas coisas. Eu fui atropelado pelo amor de Deus. Eu nunca senti um banho de graça, de coisa assim descomunal. Aí eu falei, preciso entender o que é isso. Aí eu passei a ler a Bíblia, estou lendo até hoje. Estou tentando entender o que aconteceu. E meu sonho a vida toda foi, ó, um dia eu vou conseguir dizer para as pessoas, comunicar o que é isso que aconteceu comigo. E aí, passaram poucos dias, eu fui para uma escolinha batista que tinha perto, né? E aí a professora começou a explicar, né? Ela falou, então, olha, Jesus fez isso. Foi aí que eu entendi. Falei, peraí, então Jesus morreu, ele fez isso por amor, e ele fez isso, ele perdoou, eu reconheço os meus erros, eu pedi perdão, e como é que é mesmo? Quer dizer, se você crê de todo coração, você vai morar um dia com Deus no céu? Eu saí lá, eu saí pulando pela rua, falando, eu vou, um dia eu vou estar junto de Deus, doido de pedra, nunca sarei. E aí é doideira, um moleque desse tamanhozinho, 12 anos, aí eu chegava para as pessoas na cidade, eu não sabia, falou, cara, vamos comigo lá na igreja domingo? E é um cara que servia para ser meu avô, eu me lembro que eu falei isso pro farmacêutico da cidade. Aí o cara falou, domingo eu não posso, porque eu vou ter não sei o que, porque eu queria de alguma maneira, e por causa disso é que eu passei a estudar e tentar entender a Bíblia e me tornei eu nunca quis ser nada, eu nunca quis ser pastor, nem professor, nem estudioso, nem teólogo. Eu simplesmente me tornei um curioso
Teve um ano que eu li 200 livros. Só porque eu queria entender. Que é isso? Não só sobre a Bíblia, tudo. É sobre o fascínio de Deus, a fé. E falando bem a verdade, você não entendi até hoje. eu tentei uma série de coisas, mas assim, é muito É além. que o caminho é mais importante do que o destino, né? Não, mas é um negócio doido demais, né? E aí eu tô, assim, na verdade, feliz da vida, que apesar de ter passado uns perrengues bravos com a saúde, nesses momentos difíceis, rapaz, olha, eu acho que Deus me abençoa de tal maneira, que eu acho que a finalidade da vida é a gente amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a si mesmo. Essa é a direção, né? E aí a gente, sei lá, tem conseguido conversar com pessoas sobre isso, apesar da crise da religião. Então, assim, o Carlos Bezerra me paga. Isso não estava combinado aqui. Poxa vida. Não estava. Saião. Mas é porque essa história me marcou muito. Mas e você? Porque é muito louco. Qual que é porque a tua história com... Você vê, a religião, você vê como ela é completamente distinta da espiritualidade. A religião ela busca te colocar numa caixa. Que se você não estiver atento, se você não estiver preenchido com a espiritualidade, pode definir. Aquilo, entendeu? Aquilo pode se tornar, com o passar do tempo, um ritual vazio. E na verdade, a busca do ser humano não é pela religião. A religião se faz necessária como aquilo que a gente estava dizendo, no momento em que ela é a passagem de geração em geração da tradição, da história, da contribuição, até para a gente não perder o rumo, né, nessa grande viagem, né? Mas ela não é, ela é só um mapa, né? A viagem é a espiritualidade. Comigo foi diferente. Comigo, eu sou filho de pastor, sou filho Teve de essa fase revoltada sou filho também, de um casal de pastores. Não, eu tive uma infância relativamente tranquila, né? E comigo foi diferente, assim, porque na noite em que eu tive a minha experiência transcendente de encontro com Cristo, eu me lembro que eu estava na igreja, eu tinha 11 anos também, e foi um grupo de médicos missionários que foram pregar naquela noite. Eles eram de um navio que trabalha que viaja pelo mundo até hoje, fazendo missões humanitárias e evangelismo e ações diversas, tal, chamado navio Doulos. E tinha um grupo desses médicos missionários que foi à minha igreja naquela noite e eles conduziram o culto, a reunião. E eu me lembro de que ao final da pregação, eu me lembro que eu falei, eu quero esse Jesus, eu quero essa experiência, eu quero esse encontro com propósito, eu quero uma direção para minha vida e mais, eu quero ser que nem esses caras também e tal. E aquilo que a gente estava falando no início, né? E oração é um negócio perigosíssimo, especialmente oração de criança, mais perigosa ainda, né? Deus responde. E aí eu me lembro que naquela noite eu fiz uma dupla entrega. Eu falei, Deus, eu quero te servir, enfim, te entrego a minha vida, né? E eu quero ser, se o senhor quiser me usar como um desses caras aí, como um médico em missões humanitárias e tal, eu tô aqui, né? E foi essa a minha experiência. Foi uma experiência de encontro um pouco distinta da do Saião, que é muito especial, mas é uma experiência que a gente não esquece nunca mais, né? Porque a gente se encontra e a fé é como as ondas do rádio ou a onda do streaming e tal. A gente não vê, né? Mas que ela tá lá, que ela tem vida, que ela vai comunicando, que ela vai se espalhando e que ela vai mudando realidades, que ela vai se expressando, isso é fato. E no meio de tanta discussão sobre religião, regras e credibilidade, talvez a resposta seja mais simples do que a gente imagina. Talvez Deus não esteja procurando discursos perfeitos, mas corações sinceros. Talvez o que move o céu não seja a performance religiosa, mas a oração feita com a pureza de uma criança. Se a nossa crise é de credibilidade, como disse Luiz Saião, então talvez o caminho de volta não seja mais argumento, seja mais autenticidade. E eu te deixo uma pergunta. Quando foi a última vez que você falou com Deus com a simplicidade de uma criança?